Vamos considerar que eu tenha um cubo e que o volume desse cubo seja de 512 centímetros cúbicos. A pergunta que eu faço é: quanto mede esta aresta, esta aresta e esta aresta? Nós sabemos que num cubo todas as arestas têm a mesma medida. Esta aresta, tendo uma medida x, tem que ter a mesma dimensão, a mesma medida desta aresta, que, portanto, também medirá x, assim como esta aresta medirá x. Nós sabemos também que, para calcular o volume de um cubo, basta multiplicar estas três dimensões, ou seja, x vezes x tem que ser igual aos 512 centímetros cúbicos do volume. X elevado à terceira potência. X elevado ao cubo é igual a 512 neste caso. Isto significa que nós estamos perguntando qual é o número que, elevado ao cubo, resulta em 512. Ou seja, o x é o resultado, é a resposta para essa pergunta. E esta pergunta pode ser traduzida simplesmente na raiz cúbica de 512. Quem é o número que, elevado ao cubo, resulta em 512? Agora, nós precisamos calcular a raiz cúbica de 512. Já que a ideia é fazer na mão, sem uma calculadora, então, uma forma fácil de fazer é decompor o 512 em fatores primos. Vamos fazer isso. Nós sabemos que 512 é divisível por 2, e ao dividir por 2, nós obtemos como resultado o 256. 256, novamente, é divisível por 2, e o resultado dessa divisão é o 128, que também é divisível por 2, com o resultado 64, e assim nós vamos continuando. 64 também é divisível por 2, com o resultado 32, que também é divisível por 2, com o resultado 16, que também é divisível por 2, com o resultado 8, que também é divisível por 2, com o resultado 4, que também é divisível por 2, com o resultado 2, e que, nós sabemos, só é divisível por 2. Chegamos ao número primo, acabamos a decomposição. A pergunta é: qual é o número que, elevado ao cubo, resulta em 512? Se você observar aqui, a decomposição em fatores primos do 512 quer dizer que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 512. Eu posso aqui separar facilmente estes números em três grupos iguais. Nós podemos observar aqui um grupo, aqui outro grupo, que estão se multiplicando, e aqui outro grupo, dos fatores primos do 512. Três grupos iguais. Este grupo é formado por 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8, que multiplica 8 por causa deste aqui também, que multiplica 8 por causa deste grupo aqui embaixo também. E o que isso significa? Significa que o 512 é igual a 8 vezes 8 vezes 8, ou seja, o 512 equivale a 8 elevado ao cubo. Em outras palavras, quando nós vamos calcular a raiz cúbica de 512, nós estamos calculando a raiz cúbica do 8 elevado ao cubo. Ora, e o que é a raiz cúbica do 8 elevado ao cubo? É o próprio 8, pois elevar ao cubo e raiz cúbica são operações inversas e elas se cancelam. Se você perguntar qual é o número que, elevado ao cubo, resulta 512, a resposta é o 8. Neste caso aqui, estamos falando de 8 centímetros. A conclusão agora, então, que nós temos é que a dimensão procurada é de 8 centímetros. Esse x mede 8 centímetros, aqui também, idem para este. E qual é, então, o número que, elevado ao cubo da 512? A resposta é 8. Esta é uma maneira razoavelmente fácil de obter isso. E nós terminamos por enquanto. Até o próximo vídeo.